todos bem-vindos a mais um painel Ultra Talks, que traz mensalmente personalidades dos mercados financeiro e de pagamentos. Eu sou a Charis Oliveira, serei a host do encontro de hoje, e é muito bom ter vocês com a gente mais uma vez. O tema de hoje vai ser muito bacana, bastante novo, bastante recente. Resolução conjunta entre Banco Central do Brasil e Conselho Monetário Nacional número 06 de 2023, que trata do compartilhamento das informações sobre indícios de fraudes no sistema financeiro. E hoje quem comanda a mediação desse painel é a Mariana Mendonça, sócia da Fiodina Advogados. Bem-vinda e boa noite, Mariana. Obrigada, Charis. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso, Maria. E convido para compor a mesa e se apresentar, por favor, trazer suas credenciais. Pedro Tavares, superintendente de produtos antifraudes na Conduto Boa Vista. Rafael Salme, CPO de produtos de dados na CERC. Vamos trazer na sequência aí, cada um, primeiro Pedro, depois Rafael, por favor. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo tempo de vocês, pelo interesse. O assunto da Resolução 6 é um assunto que a gente tem se dedicado bastante aqui na companhia e entre as companhias que estão querendo levar e prestar esse serviço para o mercado. E a Boa Vista está à disposição aí para debater, para tentar equacionar a melhor forma aí de atendimento da regulamentação aí do Banco Central. Legal, seguindo aqui. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer aí o convite do time da Ultra Talks para fazer parte aqui desse painel e poder também aí, como o Pedro falou, né, debater e compartilhar aqui junto a minha visão, né, junto aos demais colegas aqui, a Mari, o Pedro e, claro, todos vocês que estão acompanhando aqui essa webinar, sobre esse tema que é tão relevante, né, e quente no momento, né, que é a Resolução 6, né. E eu, rapidamente aqui, só para falar sobre a CERC, né, explicar para quem não conhece, né, a CERC, ela é uma empresa que foi fundada em 2015, e ela é uma infraestrutura do mercado regulada aí pelo Banco Central, o SUSEP e a CVM, né, e tem como principal missão aqui viabilizar e fomentar e ampliar o mercado de crédito aqui no Brasil. Então, a gente trabalha aqui com um grande objetivo de fazer com que os recebíveis de crédito, né, e aí são duplicatas, títulos, recebíveis de cartão, entre outros, né, promovam aí essa oferta de crédito. Do lado, o financiador, né, que viabiliza um volume de créditos por meio aí de um fluxo eficiente, né, com risco controlado, e do outro lado as empresas, né, que estão buscando esse crédito e têm os recebíveis como garantia aí para suprir as suas necessidades de financiamento. Então, hoje a gente já tem aqui mais de 600 financiadores integrados a mais de 40 milhões de empresas e empreendedores, mais de 1 trilhão aí de ativos financeiros registrados aqui na CERC. Já tem 500 milhões de transações diárias, aproximadamente, para vocês terem uma ideia, aí 5 vezes a média do Pix, né? E a gente hoje é o maior usuário aqui do Google Cloud no Brasil, né? Então, a gente já nasceu 100% digital. E agora a gente passou, nesse ano, a atuar de forma mais forte no desenvolvimento aqui de soluções de inteligência de dados, né? Baseado nos dados que são trafegados aqui dentro da CERC, sobre diversos recebíveis, contas a pagar, milhões de empresas e empreendedores. Então, já temos aí disponíveis no nosso portfólio produtos de risco de crédito, de monitoramento de carteira, de gestão de portfólio e agora, mais recentemente, né, a prevenção a fraudes para auxiliar as empresas na tomada de decisão, tá? Então, mais para dar uma visão geral aqui para quem não conhece sobre a CERC. Perfeito, obrigado, Pedro, Rafael, né? Com certeza não vai faltar credencial aqui para conversar hoje, para trazer um debate bacana. Deixa eu trazer um agradecimento especial, então, para a gente ir logo para o debate. A Pagos, Associação de Gestão de Meios de Pagamentos Eletrônicos, pelo apoio contínuo ao evento, muito obrigado. E lembrando que durante a live, quem quiser fazer perguntas, faça seus comentários direto no chat que vamos lendo e respondendo vocês. Para se conectar com os convidados, que essa é uma das primeiras perguntas que sempre surge, logo mais estarão no chat os links dos perfis dos três, e vocês podem fazer suas conexões, tá certo? E antes de começar aqui, quero colocar todo mundo então na mesma página, vou fazer um breve overview do tema. Então, os dados fornecidos pelo Bacen indicam que o número de fraudes e golpes passou de 2,6 milhões em 2020 para 4,1 milhões em 2021, um crescimento super expressivo. E essa resolução conjunta número 6 estabelece regras para o compartilhamento de informações sobre fraudes nas instituições financeiras, instituições de pagamentos e outras entidades autorizadas pelo Bacen. O objetivo principal da resolução é lidar com a falta de informações entre essas instituições, o que pode ser e é explorado pelos fraudadores.
De modo geral, essa norma visa aprimorar a segurança, a eficiência e traz inovações que acho que o mercado está aí pedindo faz bastante tempo. E na ponta final, esse processo vai proteger os interesses dos consumidores e, com certeza, fortalecer a confiança no nosso setor. Para começar o painel, então, agora, de fato, eu passo o microfone para a Mariana Mendonça. É com você, Mari. Obrigada, Charis. Bom, o Tratalks escolheu a dedo o assunto para a gente conversar hoje, né? Esse assunto está realmente super quente. O mercado está em polvorosa aí com alguns pontos da resolução, né? O Banco Central está ansioso para ver a movimentação do mercado com relação ao cumprimento dessa norma, então realmente é um assunto super relevante. A Charis já trouxe aqui para a gente algumas informações sobre essa resolução, né? Então, acho que estamos todos na mesma página, acho que todo mundo tem uma ideia do que é essa resolução, né? Compartilhamento. Mari, posso te interromper? Claro. Que você comece no tema. Por minha falha, eu esqueci o Pedro. Pedro, você tinha que ter levantado a mão aí e não ter deixado, Pedro. Ok. Desculpa, gente, mil desculpas. Você foi engatando o roteiro aqui, por favor, Pedro. Seja bem-vindo. Traz as suas credenciais, por favor. Eu dei o boa noite a todos, imagina, mas não precisava ter interrompido a Mari, não podíamos ter começado o assunto. Bom, eu agradeço o convite também do grupo e faço minha as palavras do Salme aí de colaboração. Acho que o momento de colaboração é importante para a gente atender essa regulamentação, né? E para quem não conhece, eventualmente, a Boa Vista e a Conduto é uma empresa focada em antifraude, né? Foi uma empresa focada em antifraude, adquirida em 2021 pela Boa Vista, formando a vertical de antifraude da Boa Vista, e desde então eu passei a assumir os produtos aqui de antifraude. Então, a Boa Vista, que é um birô gestor de base de dados já do cadastro positivo, atua atualmente com produtos para análise de crédito, recuperação de crédito, e tem a vertical de antifraude também a partir de 2021, mas já com produtos bastante maduros e com muita experiência que traz da Conduto lá desde 2014, que entrou no mercado. Então, obrigado aí, e desculpa, não precisava ter interrompido. Tá Não, é porque olha que veio bastante gente pedir, tá? As pessoas queriam te ouvir. Então é isso. Mari, por favor, desculpa aí a minha gafe de pular o Pedro. Não, imagina, a gente estava começando a entrar só no assunto. Bom, então, né, como eu estava comentando, né, a norma ela está super em alta, alguns pontos aí preocupando o mercado, alguma preocupação do Banco Central também com a implementação dessa norma. E a norma ela é nova, né? Ela foi publicada em maio desse ano e ela já entra em vigor em novembro, né? Então, uma boa parte aí da norma precisa ser cumprida com organização do mercado, então a gente sabe que é um tempo curto, por isso tanta preocupação. Só para contextualizar um pouco, né, o Banco Central ele vem acompanhando esse movimento de fraude, de aumento de fraude no mercado. Não é uma exclusividade nossa, claro. Com a pandemia a gente viu aí um aumento muito grande do comércio eletrônico, dos meios eletrônicos, do uso de toda forma eletrônica de comunicação e de pagamento, né? Então, é natural que a fraude cresça também, tanto quanto o uso de meios eletrônicos de pagamento. Então, o Banco Central está super preocupado com isso. Ele vem lançando medidas, né, desde então para reduzir esse volume de fraudes. Ele é super preocupado com a credibilidade do sistema financeiro, né? Então, no fim do dia, o que ele quer é proteger os usuários e garantir que as pessoas confiem no sistema, porque se houver desconfiança, a gente vai ter um problema grande aí, né? Então, essa resolução ela veio num pacote de medidas, né?
Essa resolução é uma resolução curta, ela traz alguns pontos chaves de regulação, né, que eu acho que dá para a gente dividir em 5 pontos chaves. Primeiro, quem que deve compartilhar informações? Basicamente, são todas as instituições autorizadas, com exceção de administradoras de consórcio, né? As informações que devem ser compartilhadas entre as instituições, né, relacionadas aos indícios de fraude, como esse compartilhamento vai ser feito, o consentimento dos usuários para compartilhamento dessas informações, das informações do usuário do ato de fraude que foi identificado, ou de possível fraude que foi identificado, e o acesso aos dados, né? Então, acho que esses são os principais pontos. Hoje a gente tem um tempo curto para falar sobre o assunto, então eu acho que a gente pode focar nos pontos que geraram maior ruído aí. Eu acho que a gente pode focar em o sistema, né, o sistema de compartilhamento, o consentimento e a simetria de dados, né, os dados que precisam ser compartilhados. Então, eu queria propor, para que a gente começasse essa conversa, queria que o Rafael e o Pedro contassem um pouco para a gente como que o mercado está se organizando para atender essa norma, né? O sistema de compartilhamento não é um sistema provido pelo Banco Central, não é um sistema que o Banco Central vai administrar, ele tem que ser estabelecido, fornecido, compartilhado entre os players do mercado. Então, eu queria saber um pouco o que vocês têm visto, né, de participação dos players, né? Interoperabilidade, a gente sabe que é sempre um problema, né? A gente viu a interoperabilidade entre arranjos, interoperabilidade de sistemas de registro, e a gente vai contar com interoperabilidade aqui também, então eu queria que vocês contassem um pouco para a gente como que vocês têm visto isso. Rafael, se você puder começar, por favor, só para a gente ter uma ordem aqui. Perfeito. Não, legal, Mari. Bom, primeiro, assim, eu particularmente, né, vejo com muito bons olhos, né, essa resolução aqui, porque, na minha visão, eu entendo que se cria uma infraestrutura, né, mesmo, de verdade, do jeito que a resolução saiu, que ela vai dar mais robustez e segurança aqui no combate à fraude, né? Então, eu sempre gosto de fazer muita comparação, né? Hoje a gente tem o cadastro positivo, o cadastro negativo ali para as instituições financeiras, né? Os bancos e tudo mais poderem usufruir e ali tomar suas decisões no que tange a oferta de crédito, a recuperação de crédito, a produtos de CRM e tudo mais, né? Mas de maneira estruturada não se via alguma coisa no sentido da prevenção à fraude. Você tinha, sim, é verdade, né, iniciativas ali de compartilhamento de dados de fraude de forma descentralizada, né? Então, creio que o Banco Central começou a coletar, né, um pouco dessas percepções aqui, desses compartilhamentos, e viu que de fato é importante isso, né, com os primeiros resultados dessas iniciativas, né? E aí acabou entrando, né, para regulamentar esse processo de maneira estruturada aqui, né? O que eu posso dizer, assim, pelo menos nas interações que eu venho tendo com as empresas de mercado, é que tem aquele primeiro susto, né, aquela primeira preocupação, né, dos dados serem compartilhados, como vai ser compartilhado e tudo mais, né? Eu acho que um ponto positivo da resolução é o fato de ter permitido que as IFs e as IPs elas pudessem contratar um prestador de serviço. Acho que você imagina só, né, uma IF, uma IP tendo que fazer interoperabilidade com mais de 2.000 empresas, né? Que loucura que ia ser, né? Então, e já tem aqui players, né, que já atuam, já tem experiência no mercado, né? Tem aqui o pessoal da BVS, Serasa, a gente aqui que está nesse negócio que já conhece isso muito bem, né? E tem essa opção, obviamente, das empresas poderem escolher, né, quem são aqui seus prestadores de serviço, né? Então, a gente aqui, a gente percebe sim uma preocupação por conta desse compartilhamento, mas de uma maneira muito positiva, né? Eu gosto de dizer, o Pedro, a gente já está trabalhando nessa frente aqui, né, com as outras casas, quando a gente fala de interoperabilidade, mas eu posso dizer que de uma maneira até única, eu diria que as casas que estão, né, os prestadores de serviço, eles estão trabalhando de uma maneira muito bem organizada, né, para poder prestar o serviço, principalmente nessa questão aqui de interoperabilidade, nas definições, né, que a gente vem também aportando ali
alguns temas junto com o Banco Central para poder dar as nossas visões em relação às melhorias que a gente entende para a resolução, né? Mas eu vejo com muito bons olhos e percebo também que as empresas, passado aquele susto inicial, elas estão sentindo que de fato isso é uma necessidade, né? Porque obviamente vai melhorar ainda mais e vai dar mais robustez, a melhoria no processo deles, né? E no final das contas vai atingir também nós consumidores brasileiros, as empresas diretamente, né? O Banco Central, por exemplo, já está até estimando redução, né? Bastante redução ali nos seus canais de atendimento, né? Consumidor.gov e tudo mais, né, Mari? Você conhece bem isso? Então eu acho que vai ser benefício para todo mundo aqui, né? Para as empresas, para aquelas, né? Para as IFs e as IPs que precisam ali tomar suas decisões, né? No momento que está abrindo uma conta, no momento que está fazendo ali um transacional, por exemplo, né? Ter mais essa ferramenta aqui, porque a gente confia muito, né? Tenho certeza que o Pedro também divide comigo essa ideia que essa conexão em rede, né? Quando a gente fala de prevenção à fraude, sem dúvida nenhuma é o que faz a diferença, né? Então, eu vejo um pouco disso. Pedro, se você puder trazer um pouco da sua visão também, o que você está achando, né, das empresas, quanto elas estão preparadas já para, né, para utilizar esses sistemas, para contratar sistemas que já estão prontos? A gente sabe que já tem alguns sistemas aí no mercado, né? Então, o que você tem visto? Claro, Mari. É muito legal. Até se quiser deixar o Salmi na tela aí, a gente pode ir interagindo aqui, ele pode me interromper. A gente tem trabalhado junto com as demais casas. Já somos 11 empresas aí se combinando a interoperabilidade em um grupo que se formou praticamente ato contínuo à saída da regulamentação. Claro que primeiro algumas empresas já se encontraram, já começaram a se conversar, né? Foi quase que o Febrabantec, ele aconteceu num momento particular, foi logo na sequência, e ali mesmo eu já consegui fazer as primeiras conexões, encontrar as empresas ali e começar a tratar desse assunto. E a colaboração, ela tem sido bastante importante aqui. Eu percebo esse movimento que o Salmi colocou também, sobre a primeira impressão, né? Poxa, é mais uma responsabilidade que o regulador está imputando sobre as instituições financeiras. São mais de 2.500 instituições financeiras que precisam de uma solução a mais, de uma contratação a mais. E em um tema que tem iniciativas Cailá como iniciativas estruturantes aí para o mercado, mas que a partir do momento que o regulador coloca a lupa nisso e põe um reforço de participação para a criação de um efeito de rede, para a criação de uma base centralizada ou não, mas uma base completa dessas informações, eu vejo isso com um olhar muito positivo de que o consumidor final está sendo mais protegido, né? E aí a gente tem a discussão como fazer, né? Como fazer para atender a regulamentação, para conseguir atender essas 2.500 empresas que precisam estar aderentes, com o menor esforço possível do ponto de vista tecnológico. Ninguém tem desenvolvedor sobrando para fazer adaptação de uma hora para outra em seus sistemas. A gente sabe disso. E a gente vive disso, né? A gente tem experiências. A Boa Vista, recém-adquirida pela Equifax Internacional, a gente tem histórias e experiências de consórcios internacionais de bases de conhecimento de fraude em diversos países, e sistemas que são bastante simplificados. E de quem está trabalhando com combate à fraude há muito tempo, o que a gente percebe
é que quando se trata do combate à fraude, a gente tem uma pauta, um tema, onde a colaboração ela é muito mais simples, né? Pessoas sentam na mesma mesa, pessoas estão em grupos de WhatsApp, pessoas trocam informações, porque a intenção é proteger o consumidor final, o Uhum. bom consumidor, né? Sim. Então, esse desafio comum, né? Esse oponente comum que todo mundo tem quando se trata de antifraude, fomenta a colaboração e eu acredito que todas essas empresas que estão aí no mercado já posicionando e ajudando de alguma forma essas instituições financeiras a controlar e combater os seus ataques de fraude, são capazes de acelerar e acelerar muito a formação desse ecossistema informacional para que a gente possa usufruir do benefício dessa rede o quanto antes. E aí, a gente como consumidor, né, cada um aqui como consumidor, é o regulador, né, é toda a segurança do sistema financeiro, usufruindo de um consórcio, de uma união de informações, né, de um grande, de um grande balde de informações Sim. aí novo que fica descentralizado e que por ser ineficiente, né, por ser descentralizado e ineficiente, abre a possibilidade de de poucos grupos de fraudadores conseguir ter êxito em diversas companhias. Então, uma vez que essa rede seja criada, estima-se que esses grupos eles vão ficar estrangulados com muito poucas possibilidades, com um custo muito alto para praticar as suas fraudes, e tendo custo alto para praticar as Uhum. fraudes, eles vão derivar para outro tipo de atividade. Pedro, aproveitando um pouco esse gancho do que você comentou sobre o quanto isso é benéfico para o consumidor final, né, para o usuário. Uhum. A gente sabe que quando a gente fala de fraude, no fim do dia, o prejuízo maior fica com o consumidor, né? Claro que as instituições muitas vezes elas acabam arcando com uma parte dos prejuízos, mas o grosso do prejuízo fica com o consumidor, né? Então, sabendo disso, a gente sabe que o consumidor ele precisa entender o que é esse sistema, por que o dado está sendo compartilhado, por que é importante ter esse compartilhamento, né? E aí a gente chega no assunto consentimento. Consentimento, eu confesso que a primeira vez que eu vi a norma, eu não achei que fosse gerar um ruído tão grande, mas gerou uma preocupação enorme do mercado, né? A gente tem regulação de LGPD que fala de consentimento, tem regras específicas para o caso de fraude também, mas isso preocupou muito o mercado, porque para o compartilhamento dessas informações é preciso ter o consentimento prévio do usuário, e tem essa preocupação de como esse consentimento vai ser obtido, e se o consumidor não consentir em compartilhar os dados deles, né? O que eu faço com esse usuário? O que eu faço com esse cliente? Eu posso continuar atendendo esse cliente? Enfim, então isso é um ponto que estressou bastante o mercado. Pelo que eu ouvi do Banco Central, acho que eles não estão tão preocupados assim quanto o mercado, eles entendem que é possível ter esse consentimento, eles estão até comentaram em mudar o nome desse apontamento que o usuário vai fazer, né, tirar o nome de consentimento para ver se é entendido de um jeito mais tranquilo. Então, eu queria saber o que você tem visto com relação a isso, se o mercado ele já acalmou um pouco, como que as plataformas, né, se as plataformas já estão sendo preparadas, as alterações estão sendo preparadas para obter esse consentimento do usuário. Olha, Mari, aqui talvez a gente já teve alguns debates, mesmo eu e o Salmi, a gente tem posições um pouco diferentes aqui, e talvez eu esteja minimizando esse problema do consentimento aqui na minha mente, no meu entendimento, tá bom?
mas eu não vejo o consentimento em si como uma fonte de problema, né? Eu acho que ele é mais um tempero aí, né, na necessidade imputada pelo regulador das instituições resolverem um novo problema, né? Então, assim, eu dormi sem ter um problema, eu acordei tendo mais um problema para resolver, que é como que eu vou adquirir o consentimento e fazer a comunicação, dar publicidade aos avisos de fraude, né, de cada uma das instituições. Então, eu acho que o consentimento, ele acabou sendo dramatizado aí, sendo utilizado, mas eu vejo como uma ação natural do, do, do Banco Central, no momento da regulamentação, de colocar que fique claro para um reclamante, né, um reclamante de uma instituição financeira que está dizendo que determinada transação não aconteceu ou que ele nunca abriu aquela conta, que ele não sabe do que se trata aquilo, que ele consinta de que essa reclamação que ele está fazendo vai transitar para um ecossistema de informação que ultrapassa a fronteira do, dos bancos, né, do próprio banco, da própria instituição. Tá? Então, eu não vejo isso como o maior desafio aqui, tá bom? E sobre a segunda pergunta que você fez, sobre as plataformas, sobre como que como que as empresas estão se adaptando, eu vejo que existe uma grande dúvida ainda que precisa ser harmonizada e ser consensada, que é a especificação de quais são os dados mínimos que estão que serão uniformes entre todas as instituições. Então, assim, quando eu estou avisando, né, quando eu estou dando um aviso de fraude, um aviso de um indício de fraude, né, a gente não está falando de fraude confirmada em nenhum momento, a gente está falando de indício. Então, o que eu preciso dizer? Né, o que é o conteúdo dessa informação? E aqui eu acho que tem um desafio para que seja um conjunto o menor possível, porém o mais completo o suficiente para que a base seja útil, né? Gere de fato a proteção, gere o outcome lá esperado pelo regulador e necessário para o mercado. Né? Então, acho que essa discussão de quais são os dados mínimos, de como transacionar, e eu vejo que existem diversas soluções que já tangenciam os problemas de fraude das empresas. Então, por exemplo, já existem soluções de visibilidade e de gestão, de input de políticas, de regras, de autorização de transações, e soluções essas que podem já absorver também a função de encaminhar os avisos para essa base consorciada. Então, eu vejo que as empresas que já oferecem essas soluções, Boa Vista é um dos casos, mas tem tantos outros, estão adaptando suas soluções já implantadas no mercado para que essas soluções ganhem também essa função e, portanto, participem aí desse ecossistema. Tá? Então, assim, não vejo, talvez esteja minimizando, tirando o valor aí da polêmica do consentimento, é possível. Acho que o grande assunto é quais são os dados mínimos, do que exatamente a gente está falando, como que a gente monta essa base para ser útil, para gerar mesmo o valor, e o caminho o atalho que eu vejo é o atalho mais fácil de aproveitar todas as plataformas que já falam sobre esse assunto, que já tem transações ali dentro, que já tem atendimento de cliente ali dentro, para se conectar
de uma forma simples e gerar o valor esperado aí pela regulamentação. Legal. Essa questão das informações, né, da padronização das informações, eu vou segurá-la um pouquinho, porque como você disse que tem entendimento diferente do Salme, essa é a parte mais interessante nesses bate-papos, quando a gente tem entendimentos diferentes. Então, Salme, Legal. conta um pouco para a gente qual que é a sua visão, o que você tem acompanhado aí com essa questão do consentimento, né, todas as dificuldades que foram debatidas sobre isso. Não, legal. Eu, assim, tenho uma visão um pouco diferente do Pedro, mas não quer dizer que eu não concorde com os pontos dele, tá? Assim, eu acho que a questão do consentimento, quando eu fico imaginando, né, quando a gente olha para o Banco Central da maneira que ele colocou, é muito no sentido de até dar exposição, né, para o consumidor da ação que está sendo feita, né? Então, do consumidor final saber que, putz, ele vai ter o poder ali de dar o consentimento e ele ter certeza de que tem mais uma segurança para ele, de repente, no processo. Então, é uma forma de você expor, né? O que eu só acho, né, é que, na visão aqui, é que olhando claramente para a LGPD, e quando a gente olha, por exemplo, no artigo 11, lá no item G, especificamente, né, ele fala da questão que não tem necessidade de consentimento desde que tenha um benefício de interesse do consumidor, né? Então, não precisa disso. Então, isso já está disposto na LGPD, né? Então, até não é um problema aqui para a gente, né, quando a gente fala com um prestador de serviço, esse tipo de coisa, porque o consentimento ele vai ser coletado diretamente ali, óbvio, pelas casas, né? Então, quando a gente está falando aqui dos sistemas que estão provendo, né, essa responsabilidade, obviamente, é de quem está colocando as informações nas bases aqui dessas empresas, né, das nossas empresas que estão prestando esse tipo de serviço. Mas eu não vejo a real necessidade. Eu acho que a forma de expor, ela pode ser de uma forma diferente, né? Não por uma imposição, né, ou de uma regra estabelecida, uma vez que já tem claramente esse ponto já na LGPD no artigo 11, né? Então, assim, é só essa questão, tá? Quando a gente fala de consentimento, né, eu acho que tem essa questão importante que é como eu vou comunicar para o consumidor a importância desse sistema, para que serve esse sistema, né? O que os dados dele que vão constar desse sistema, para que esses dados podem ser usados, né? A gente sabe que pela regulamentação esses dados não estão lá à disposição para serem utilizados para qualquer coisa, né? Então acho que isso é importante ser comunicado para o consumidor para que ele fique mais confortável com esse consentimento. E, em muitos casos, a recusa do consentimento não é um bom indicativo, né? Se a gente está falando de divulgação de informações de fraude, se eu tenho a recusa da divulgação das informações de uma situação que nem ocorreu, que, né, a gente está dizendo que vai divulgar se acontecer. Né? Quando o consumidor ele se recusa a fornecer esse consentimento, é um alerta que precisa ser acendido, né? Só que a gente sabe que o tratamento de fraude nas instituições ele não é igual, né? Não tem uma regra ali que aplica para todo mundo, e a gente vê que cada instituição tem algumas que têm um apetite para risco maior, tem algumas que têm uma estrutura mais enxuta, tem algumas que têm uma experiência menor, né? Tem as mais conservadoras, então essa questão do consentimento, eu acho que ela vai um pouco aí nesse caminho de, né, tirar do mercado algumas operações ou o cliente mesmo, né, tirar do mercado um pouco o relacionamento com aquele cliente que já indica problema desde o início, né? Maria, só complementando, acho que você está dizendo, né, quando foi que o cadastro positivo, por exemplo, começou a andar? Quando você inverteu a lógica, né? Assim, antes você precisava ter o consentimento para isso, depois que virou compulsório, você entra para tirar se tem algum problema. Então, assim, é muito o que eu entendo aqui nessa questão também, quando a gente está falando do compartilhamento de dados de fraude, né? Porque a tendência é o sistema ganhar
essa inteligência e poder compartilhar, né, os benefícios disso muito mais rápido, né? Porque é o que você falou, pode ser, às vezes até por não ter conhecimento mesmo, né? Assim, o consumidor, ele, putz, por que eu vou dar consentimento disso, tá? Não vai entender direito esse negócio, então pode ser que isso atrase, né? A velocidade do ganho que esse mecanismo possa trazer. Então, é um pouquinho disso que eu vejo também, tá? Justamente, e isso eu acho que, né, é um pouco tem essa questão, tem acho que a questão da simetria, né, do tratamento de fraude para que cada instituição dá para os seus clientes, para suas operações, né, e ainda falando um pouco de assimetria e voltando no assunto quente que o Pedro mencionou, que é a assimetria das informações, eu sei que isso é uma preocupação tanto do mercado quanto do Banco Central, né? O Banco Central, eu acho que desde que ele publicou essa norma, ele tem se movimentado para conversar com os players, então ele tem falado com associações, ele tem atendido alguns pedidos de reunião de associações, né? E ele está vendo como que o mercado está se movimentando, como que ele está se organizando. Eu acho que, como a gente falou, aqui a gente não está numa situação de que eu estou criando produtos que tenha concorrência ali, né? Então, eu não estou falando de cessão de recebíveis, que todo mundo quer, né? Eu estou falando ali de compartilhamento de dados de fraude que pode melhorar o negócio de todo o mercado e vai levar um benefício grande para o usuário, né? Só que essa questão da simetria, o Banco Central ele já identificou nessa simetria das informações, então tem instituições que tratam a fraude de um jeito mais tranquilo. Então, às vezes, uma operação ali, você vê, por exemplo, uma conta que é aberta de um usuário que tem uma renda mensal de um salário e ele começa a fazer movimentações periódicas de 20 mil reais, né? E para algumas instituições aquilo não acende um alerta, enquanto para outras é muito claro que tem alguma coisa errada ali que precisa ser investigada, né? Ou não é errado, mas precisa ser investigado, né? É um alerta de possibilidade. E com isso, eu acho que vocês já devem ter enfrentado alguma dificuldade aí nessa assimetria de informações. Então, quais informações, né? Eu tenho, então, uma operação com indícios de fraude, a norma me diz que eu tenho que dizer, informar no sistema quem é a instituição envolvida, quem são os envolvidos naquela operação com possível fraude e descrever a operação, mas é só isso, ela não traz uma especificação do que é que eu tenho que informar, né? Então, quais são os dados? O que vocês enfrentaram de dificuldade? O que vocês acham que é o caminho para solucionar isso, para que a gente tenha uma base mais consistente que realmente faça sentido para o mercado? Posso começar essa? Claro. Desculpa, eu não indiquei quem ia começar, mas pode, Pedro, porque você já começou essa discussão, já puxou o gancho. Não, legal. Eu acho que isso a gente ainda está enfrentando, né? A gente não enfrentou. Eu acho que esse é o tema das pautas mais quentes, né? Só para a turma que tá aqui nos ouvindo compreender, a gente está com um grupo de trabalho que a gente montou, já gerou 5 outros grupos com pastas específicas, 6 outros grupos, né, na verdade, com pastas específicas, um para controlar o projeto, um grupo funcional, um grupo jurídico, um grupo financeiro, cada um dos temas foi splitado, e a gente tem um time por baixo aqui, umas 60, 70 pessoas envolvidas entre todas as companhias que estão trabalhando para ajustar a interoperabilidade, tá? Para manter as engrenagens funcionais. E o tema dos dados mínimos, ele é um tema que está numa pauta, a gente já tem uma parte disso discutido, e a gente apresentou, a gente trouxe para dentro desses grupos de trabalho, a gente trouxe a participação do próprio Banco Central. Tá? Então, na semana passada, a gente teve uma apresentação para o Banco Central, onde a gente demonstrou
possíveis mecanismos de atendimento à regulamentação, né, que funcionariam para a montagem dessa rede de informações, e a gente tem como uma próxima pauta para apresentar para o Banco Central também os dados mínimos. Mas o Banco Central já faz parte desse grupo de trabalho de interoperabilidade. Também, como o trabalho tão relevante, né, esse envolvimento, que nessa semana ainda e na próxima semana a gente deve abrir 2 horários, 2 sessões para a gente trazer para a discussão as associações do segmento. Então, trazer para a mesa todo mundo que está com as preocupações aí, que detém as preocupações dos clientes, para que a gente apresente, a mesma coisa que a gente foi lá e apresentou para o Banco Central, para que a gente apresente para essas associações e discuta com essas associações para a gente encontrar o caminho mais prático, o caminho menos oneroso para o atendimento e que viabilize, né, buscando viabilizar. A gente ainda vê alguns horizontes de possibilidade, essa é outra polêmica, para o atendimento no dia 1º de novembro, que é um prazo bastante curto, né? Visivelmente bastante curto, mas não está faltando esforço, não está faltando gente envolvida e gente pensando e tentando conciliar todas as informações para a gente ter o caminho. Eu queria só puxar mais um gancho de uma fala tua, Mari, sobre o quão ruim parece, né, quando alguém não dá o consentimento, né, sobre a informação. A gente está falando aqui praticamente de um boletim de ocorrência, tá bom? Não é muito diferente de um boletim de ocorrência onde se você está registrando alguma coisa que você sofreu, você precisa que aquilo seja lógico, regulado, aquela informação lógica, ela precisa ser protegida. Portanto, é uma base onde só as instituições financeiras colocam, só as instituições financeiras visualizam. A finalidade dessa base é para o combate à fraude nas instituições financeiras, que envolvam as instituições financeiras, mas mas é uma base de boletins de ocorrência, né? Então, se você não registra a sua ocorrência, você não está ajudando o sistema a identificar um padrão. E tem eu vejo bastante preocupação sobre, puxa, isso vai gerar uma base negativa, né, sobre os documentos que estão envolvidos ali, necessariamente negativa. E se eu fui vítima de uma fraude, eu estou reportando, como que isso vai soar, como que isso vai ser visto pelo mercado que não me conhece, mas que vai ter acesso a essa informação a partir da base. Aí, de quem trabalha tomando 2 milhões de decisões de antifraude todos os dias, o que eu posso garantir é que os padrões, eles são muito claros nas fraudes. Então, assim, a história de que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, na fraude cai. O atacante ataca onde tem a fissura, e é por ali que passa. Então, um evento absolutamente esporádico, sem nenhuma relação com nenhum outro evento de fraude, provavelmente ele não vai ajudar em nada, ele não vai atrapalhar em nada, e não vai mudar a vida de ninguém e de nenhuma instituição. Agora, aquelas fissuras que são difíceis de ver, porque os dados estão todos pulverizados, e que passarão a ser fáceis de ver, porque os dados estarão todos disponíveis e normalizados, esses sim vão ajudar o mercado a combater a fraude. Tá. E complementando aqui, né, Pedro, acho que a sua fala é o lance do ponto cego, né? Assim, acho que
essa resolução, e quando a gente está falando de interoperar esses dados, né, entre as redes, é justamente para apagar esses pontos cegos que hoje as iniciativas que tem no mercado, elas acabam não sendo tão efetivas, né? Então, esse complemento, né, da interoperabilidade, ele é muito importante, né, nesse processo aqui para dar mais robustez no processo. E esse ponto que o Pedro comentou, acho que é importante reforçar, né? Quando a gente fala aqui do grupo que foi criado, né, a gente para tratar dos temas, né, então essa proximidade que a gente tem com o Banco Central também, né, de estar falando com eles, estar trazendo eles para a mesa, né, a preocupação aqui dos players é de efetivamente, né, eu posso falar aqui pela CERC, mas posso falar também pelas reuniões que a gente está tendo, é de efetivamente entregar soluções para as empresas de uma maneira que de fato atenda as reais dores, né, e aí a gente está falando das reais dores não só das instituições financeiras, mas também de nós, das pessoas físicas aqui, né? Quem já sofreu já passou por algum problema, né, de fraude, quer seja por uma falsidade ideológica, quer seja por uma engenharia social e tudo mais, sabe o quão ruim, né, e quão é difícil depois você ficar tratando esses casos. Então, de fato, essa questão dos dados mínimos também, ela vai ser importante, essa definição do Banco Central. A gente, como grupo, assim, vai levar uma proposta. A gente, na primeira reunião que o Pedro comentou, a gente tentou levar esse tema, mas por conta de um outro modelo, né? Era o segundo item da pauta. Era o segundo item da pauta. No primeiro item, que estava relacionado aos modelos de interoperabilidade, que também são uma preocupação muito grande, né, das instituições financeiras, a gente acabou debatendo lá o que foi discutido no grupo e, putz, acabou não dando tempo, né? Então, mas eu acho que o mais bacana é que esse movimento, primeiro, de autorregulação, né, em que teve dos players aqui, nós, junto com a BVS e os outros players que estão aí no mercado, foi muito bacana, né, nesse sentido, mas a gente, além de sentir, né, a necessidade de colocar o Banco Central, a gente também fez questão também de levar, né, a proposta para o Banco Central de ouvir efetivamente as mercado, né? Então, eu sei que hoje, inclusive, né, a gente aqui como prestador de serviço não participou da conversa, mas teve já uma conversa do Banco Central aí com algumas associações de mercado, levando, né, alguma proposta, né, dos dados mínimos que eles entendem que tem que ser compartilhados e tudo mais. Então, aqui a gente não sabe efetivamente o que foi falado, né, a gente não foi incluído ainda, mas de alguma forma a gente acredita que por já ter falado, né, de forma individual aqui entre as casas com o Banco Central, ainda não estruturado, ele foi colhendo essas percepções e tudo mais, né? Então é muito bacana. Acho que tem até uma pergunta aqui, né? Como é que esses grupos foram criados e tudo mais, né? Que está aparecendo aqui. Eles foram criados no momento em que saiu a resolução, né? Havia-se ali alguns grupos separados, né? Então tinha um grupo aqui que estava trabalhando com algumas empresas, né? E outro grupo trabalhando com outras empresas. E aí a gente, obviamente, sentiu a necessidade, não, precisamos juntar esses grupos, né? Que são dos prestadores de serviço para a gente juntos criar uma proposta se autorregular, porque tinha pontos em aberto ali, e tem pontos em aberto ainda na resolução, né? Como, por exemplo, os dados mínimos. Então, até por uma experiência, por exemplo, que a CERC tem na questão de interoperabilidade, né? A gente propôs, né? E o Pedro, na liderança do outro grupo, a gente propôs de estar junto e criar, né, esses grupos aqui jurídico, funcional, de projetos e tudo mais, com a experiência que a gente já teve com interoperabilidade, porque a gente sabe que esse tema é muito crítico, né? E aí agora a gente passou a trazer o Banco Central e a gente está passando também, né, a trazer as instituições os representantes, por exemplo, de algumas associações aqui, para poder trabalhar junto com a gente nesse sentido, né? Então, começou ali no processo de autorregulação, é natural, existem empresas que têm uma forma de trabalho, né? Por exemplo, tem birôs, tem diferentes estruturas do mercado financeiro, que é o nosso caso, né? Então, a gente tem dinâmicas diferentes de trabalho, que pensam de formas diferentes, né? E a gente vai colocando na mesa as possibilidades, a gente está trabalhando essas possibilidades conjuntamente, né? Então, isso é que é bacana também desses grupos, né? De dar essa possibilidade de que todos consigam contribuir, né, dos diferentes pontos de vista, das diferentes formas de trabalhar essa questão da prevenção da fraude. Né? Sim. A gente que acompanha, né, a movimentação do mercado,
tá muito bacana de ver que a interoperabilidade está fluindo pela primeira vez de um jeito mais tranquilo, né? Para um assunto que a interoperabilidade ela dá pistas de que vai funcionar. E essa questão das informações mínimas, eu acho que é uma preocupação de todo mundo mesmo. Assim como com essa norma, de um modo geral, o Banco Central, ele, né, e tantas outras, o Banco Central ele estava aguardando o mercado se organizar. Ele prefere que o mercado se organize. Para ele é melhor se o mercado funcionar de uma forma adequada, sem que ele interfira, porque a partir do momento que ele interfere em algum ponto, pode gerar algum engessamento de alguma, né, de alguma ação, enfim. A gente acha o trabalho do Banco Central excepcional, porque ele está sempre acompanhando o mercado, ele faz os ajustes necessários, mas é muito mais fácil se o mercado se organizar sozinho, né? E eu acho que nessa questão das informações mínimas, ele acompanhou e sentiu uma necessidade de eventualmente fazer uma intervenção, né? Então, está acompanhando esses grupos de trabalho, eles são propostos pelo Banco Central, o mercado também está se organizando, né? Então, eu acho que quando a gente tiver novidades com relação a essa norma, um dos primeiros pontos a serem abordados serão esses, né? Das normas mínimas. Acho que a gente está indo para o final, né, Chari? Se eu não estiver enganada. A gente tem uma pergunta, acho que bem pertinente aqui. Eu vou aproveitar essa pergunta para trazer aqui um último ponto, talvez, que é o início da vigência dessa norma, né? A norma está prevista para entrar em vigor em 1º de novembro. O prazo, assim, para a mudança que a norma demanda realmente parece enxuto. O mercado está mais ágil para promover as modificações que são necessárias, mas queria perguntar para o Saulo primeiro e depois para o Pedro, o que vocês têm sentido, se a gente vai conseguir, né? 1º de novembro vai estar todo mundo, dificilmente, mas a maioria do mercado vai conseguir atender essa norma em 1º de novembro, e vai ser um atendimento um pouco capenga, ou a gente vai estar ótimo já para prevenir fraude? Legal. Eu posso falar aqui, enfim, da nossa solução aqui, né? Assim, a gente diferente aqui da BVS, né? A gente, obviamente, tem os nossos sistemas aqui e tudo mais, mas a gente está construindo, né, algo inicial focado ali na resolução 6. Então, é uma coisa que a gente vem construindo já desde que saiu a resolução, né? Então isso facilita um pouco, né? Quando a gente constrói do zero alguma coisa mais focada, né? Então acelera um pouco esse negócio. Então a gente, do nosso lado aqui, a gente já está com o ambiente de teste disponível das nossas soluções já para testar, né? A gente entra efetivamente em produção aqui em finalzinho de setembro, né, com a nossa solução. Isso a gente está falando aqui abertamente porque a gente já falou para todo mundo no mercado, então não é um problema. Mas a gente já tem clientes testando, inclusive, né? Então, assim, do nosso lado, isso tem. Agora, o que eu acho que eventualmente, dependendo do que for, né, a questão dos dados mínimos e tudo mais, que isso também vai definir, né, um pouco aqui do que vai ser compartilhado e tudo mais. Pode ser que, dependendo do que o Banco Central coloque de modelo da interoperabilidade que for definido, pode ser que ele entre sem a parte de interoperabilidade, por exemplo, né? Não é o que a gente quer, né? E aqui a gente vem trabalhando fortemente aqui, eu posso falar do grupo como um todo dos prestadores, justamente para, vamos definir logo esse negócio, né, Banco Central? Vamos trazer isso para que a gente não perca esse timing, né? Mas eu diria que, assim, as casas, na minha visão, né, já falei da CERC, mas aí depois o Pedro pode complementar, eu acho que como solução individual vai estar pronta, na minha visão, né? Agora, talvez a questão da interoperabilidade pode ser que ela traz um pouco aqui por conta, eventualmente, das definições aqui do Banco Central, mas a gente está trabalhando aqui muito forte, né, no sentido de não ter atraso, tá? Aqui pelo lado Boa Vista, e acredito que pelas demais casas, a visão seja parecida com a que o Salmi colocou.
Eu ainda vejo, talvez eu tenha uma visão um pouco romântica demais aqui, mas eu ainda vejo alternativas para emplacar, para que a interoperabilidade de fato esteja de pé e a base e o efeito rede seja rapidamente montado, o ecossistema informacional seja rapidamente montado. O que para mim não é assim, o que não dá para se esperar da, da, da implantação para novembro e pelas conversas com o Banco Central e por tudo que a gente anda discutindo, o que não dá para esperar é que 2.500 instituições financeiras tenham seus processos de onboarding e seus processos transacionais e seus processos de decisão como um todo, todos consumindo as informações desse ecossistema. Uhum. Então, o que eu vejo aqui é uma altíssima possibilidade, probabilidade da gente ter um ecossistema formado em novembro, com essas instituições resolvendo com seus provedores, né, com os mecanismos de aviso dessas fraudes, desses indícios de fraudes, e a montagem desse ecossistema de informações. E, claro, assim como a CERC, a gente também já tem produtos que são testáveis, com dados mocados ainda, para teste de conceito das conexões da borda, mas isso não é nenhum desafio técnico, né? A Boa Vista né, tem 60 anos de história, recebendo informações começou, né, recebendo informações de negativação e entregando informações de consultas. Então, esse é o trabalho, né, que a gente e que as demais casas também tá bastante acostumado a fazer. Então isso não vai ser o desafio, mas o que para mim, o que não dá para esperar é que as instituições financeiras já já passem lá no dia 1º de novembro a tomar as suas Consumir as decisões informações, né? baseado já consumindo as informações. O Uhum. que eu vejo como movimento natural e é, fica na minha cabeça até muito lógico o porquê da pressa em montar esse ecossistema, né? Lembrando, acho que não é novidade para ninguém aqui, o Banco Central fez uma enorme inspeção sobre fraude que terminou em setembro do ano passado, submeteu muitas instituições financeiras a, uma remessa de informações que não foi pequena, que não foi pouco trabalhosa para fazer o tratamento, análise e tirar os outputs, tirar o insumo. Então, dá muito para compreender que o apetite por ter esse ecossistema montado, ele é muito maior do que o apetite, do que se espera que cada uma das decisões dessas instituições financeiras vão ser pautadas nesse ecossistema. Porque uma Sim. vez montado esse ecossistema informacional, onde dói, aquelas fissuras, aqueles padrões ficando mais claros, onde dói, cada instituição financeira vai conseguir localizar de forma mais fácil e colocar ali suas trancas extras, né? Seus guardas reforçados ali, seus exércitos ali de proteção. Então, eu vejo, talvez com esse olhar meu um pouco mais romântico, aí de que há uma possibilidade, existem possibilidades da gente ter lá em 1º de novembro um ecossistema formado, sim, com os indícios de fraudes, e também não acho útil nem necessário que os avisos do passado sejam compilados. Eu preciso, como foi no cadastro positivo, eu preciso mandar informações históricas de 36 meses para trás, a partir do momento que começou.
não vejo isso como uma necessidade, né, depois de tratar tanto com antifraude, tanta experiência com antifraude, a gente vê que essa informação é uma informação perecível, os padrões eles vão mudando rapidamente, os modos de operação dos fraudadores vão mudando rapidamente, e o valor agregado, né, eu falo, a graça da gente ter esse ecossistema no mercado é que a gente vai ter velocidade para fechar as portas certas. Sim, eu Então, acho que então a eu vejo que se a expectativa é expectativa for boa. essa, se a expectativa for essa, eu acho que ela é alcançável ali em 1º de novembro. Se a Sim. expectativa for de toda decisão, de todas as transações que passam em todos os bancos, vão passar de acordo com um indicativo dessa base, aí, de verdade, a gente precisa rever os prazos, porque e até a necessidade disso, né? Eu acho que a expectativa como um todo é boa, sim, porque justamente o que a gente precisa ter em ordem em 1º de novembro é o sistema com a inclusão das informações, né? Aí eu acho que é o Perfeito. segundo passo mesmo, tomar as decisões com base nessas informações. Charis, eu vou te perguntar se a gente já está no nosso limite de tempo. A gente chegou no prazo comum, a gente geralmente tenta manter aqui em 1 hora, Sim. mas acho que a gente pode fazer as últimas falas, as últimas considerações. Pode guiar aqui, Mari. Tá, eu vou então, para começar a encerrar, quero agradecer o convite para estar aqui com vocês hoje. Foi um prazer bater esse papo com vocês. Salme, Pedro, obrigada. Acho que as contribuições foram super importantes. Eu acho que a gente vai acompanhar aí ainda algumas alterações nessa regulamentação, né? Principalmente com essa questão de dados mínimos, prazo, não sei se o Banco Central está tão afim de prorrogar o nosso prazo, então, em alguns outros casos a gente tinha uma expectativa enorme de prorrogação e ela realmente acontecia. Esse eu não sei se será o caso, né? Então eu quero agradecer vocês, Salme e Pedro, se vocês tiverem algum ponto para finalizar aqui nosso bate-papo, fiquem à vontade. Legal. Não, da minha parte, de fato, também agradecer mais uma vez aqui, pessoal da UltraTalks, você, Mário, Pedro, né? E a gente já vem se falando bastante tempo aí, mas eu acho que esse tipo de debate aqui é muito legal para a gente poder compartilhar, né? Eu acho que cada um das suas visões, né? Do trabalho que está sendo feito, que eu acho que isso é muito importante e agrega, né? Para todo mundo, né? Ouvir também, né? De outro, né? Eu particularmente gosto mais de ouvir do que de falar, né? Então, mas é muito legal esse tipo de iniciativa aqui que a UltraTax está puxando e trazendo esses temas para discussão, porque são temas que acabam afetando o dia a dia, né, de muita gente, né? E aí acho que compartilhando cada um aqui a sua visão, acho que tem sempre a agregar, né? Então agradeço aí a oportunidade, valeu demais, Mari, Pedro e todo mundo. Legal, também agradeço bastante aí. Acho que diferente do Salme também, acho que vocês puderam perceber que eu gosto um pouco de falar, né? Se deixar, eu vou ficar falando aqui. Eu até achei, pô, já terminou, tal. Mas é muito bacana. Eu acho que o tema acaba sendo o combate à fraude é um tema apaixonante para mim, né? Então acho que a regulamentação e esse movimento é muito positivo. Muito obrigado aí pelo convite aí, pela mediação de vocês aí. Valeu, Salme. Valeu. Gente, só para pontuar aqui com você, Pedro, parece que foi rápido, mas a gente passou por todos os pontos que ele se propôs a falar. Então, Legal. conseguimos tocar em todos os tópicos, sabe? Então, a gente chega ao final do nosso painel. Agradeço a todos em nome do UltraTalks. E, segundo uma pesquisa realizada por mim mesmo, feita hoje à tarde, posso dizer que a UltraTalks entregou hoje um dos primeiros debates sobre a Resolução 6. Um debate que foi riquíssimo de informações por esse trio super competente e didático, e com certeza ajudou quem nos acompanhou até o final aqui, né, a esclarecer alguns pontos e também a criar novas questões, né, novas dúvidas, o que também não deixa de ser importante, né, fazer boas perguntas aqui, esquentar a cabeça agora faz parte desse debate, com certeza. Eu vou deixar aqui os nossos anúncios finais. O painel de hoje teve o apoio da Pagos, Associação de Gestão de Meios de Pagamentos.
essa live será publicada no canal do YouTube do UltraTalks nos próximos dias, então recomendo para que sigam o canal, ativem as notificações para saber de primeira mão quando for subir esse vídeo e vocês puderem compartilhar. A gente também sobe, logo depois, alguns drops, que são pequenos recortes dessas falas, também super bacana, que ajuda a trazer debates, né, nas suas redes sociais. E na página do LinkedIn, logo mais sairá um artigo com resumo dessa conversa. Se alguém quiser dar mais um oi, temos aqui deixa aí mais 1 minutinho, 2 minutinhos, senão a gente já se despede, agradecendo a todos. E aguardo vocês no próximo UltraTalks, que acontece mensalmente. Um abraço a todos e até lá.